Oi, amiguinho, tudo bem com você? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo beleza? Bom, vamos agora resolver a questão número 3 da prova da UERJ de 2019, exame de qualificação 2, EQ2. Show? O que diz lá no enunciado da questão número 3? Diz o seguinte, ele dá um cubo, tá certo? Esse cubo, né, é o ABCDEFGH, beleza? A aresta desse cubo, ou seja, o lado desse cubo, né, entre aspas, né, o lado, né, é 2 centímetros. Então, por exemplo, BC vale 2, CD vale 2, GD vale 2 centímetros, CH também vale 2 centímetros, né? AB vale 2 centímetros, BE, que é essa aresta, né, que a gente não vê, não visualiza, né, pontilhada, também vale 2 centímetros, ED também vale 2 centímetros, né? FE, né, que também está na parte de trás do cubo, né, que a gente não visualiza, né? FE vale 2 centímetros, né? FG vale 2 centímetros, AH vale 2 centímetros, tá? Então, cada um desses segmentos que eu acabei de citar para vocês, né, vale 2 centímetros, tudo bem? Bom, aí ele destaca na figura o triângulo ACG, tá? Aí na nossa figurinha ele está destacado de vermelhinho, ó, ACG, beleza? E aí o que ele faz? Ele pega esse triângulo ACG e faz uma projeção ortogonal desse triângulo ACG sobre a base do cubo. No caso, a base do cubo é BCDE, beleza? Então, ele pega esse triângulo ACG, tá certo? E faz uma projeção ortogonal desse triângulo ACG sobre a base do cubo, tá certo? E aí, com isso, ele vai formar na base do cubo, com essa projeção, ele vai formar na base do cubo um outro triângulo, tá certo? E esse triângulo, ele diz pra gente que a área desse triângulo é Y. E ele quer descobrir justamente o valor dessa área, desse triângulo formado na projeção ortogonal, que é Y. Então, eu quero descobrir o valor desse Y, que representa essa área. Muito bem. Antes da gente resolver a questão, amiguinho, né, antes da gente partir para a solução de fato, vamos lembrar aqui rapidinho o que é projeção ortogonal, né? Projeção ortogonal, né? Vamos lembrar primeiramente como é que a gente faz para fazer para realizar, né, no caso, uma projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Imagine, amiguinho, que o plano é a palma da minha mão, tá certo? Então tá aqui o plano. Eu tenho um ponto qualquer aqui fora desse plano. Como é que eu faço para realizar a projeção desse ponto que está fora do plano, tá? A projeção ortogonal desse ponto sobre esse plano? O que a gente faz nesse caso? A gente traça uma perpendicular a esse plano passando por esse ponto. Quando eu traço a perpendicular a esse plano que passa por esse ponto, vou traçar ela aqui, né? Imagine que isso tudo é na nossa imaginação, tá certo? Então, quando a gente traça essa perpendicular, o que vai acontecer? Essa perpendicular, ela intersecta o plano nesse ponto. Esse ponto de interseção da perpendicular com o plano é a projeção ortogonal, tá certo? Então, a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é o quê? É a interseção da perpendicular, que passa por esse ponto fora, com o plano. Beleza? É como se você pegasse, né, uma reta e furasse o plano, tá certo? Essa reta tem que ser perpendicular, tá? Por isso o nome, né, ortogonal, né? O que significa ortogonal? Essa palavra ortogonal significa que forma 90 graus, tá certo? Então, eu tenho um ponto fora, tenho um plano, o que eu faço? Eu pego uma reta perpendicular a esse plano aqui, que passa por esse ponto fora, e a interseção dessa reta com o plano vai furar aqui a minha mão, esse furo na minha mão, quer dizer, a interseção dessa reta com o plano vai ser a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, beleza? Tá, Leandro? Tranquilo. Mas aqui eu não tenho só ponto, né? Eu tenho segmento de reta, né? Por exemplo, né? Por exemplo, né? Eu pego esse ponto aqui, por exemplo, né?
esse pontinho, né? Pontinho A. Como é que eu faço para realizar a projeção ortogonal do ponto A sobre o plano da base do cubo, né? Como eu acabei de explicar, vou traçar perpendicular. Ao realizar esse traçado, a perpendicular, você concorda comigo que é a reta que passa pelos pontos AB? É, né? Porque lá no cubo, né, as arestas, né, todas as arestas laterais são perpendiculares à base do cubo. Então, a projeção ortogonal do ponto A aqui sobre o plano da base no cubo é o ponto B. Agora, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, a projeção ortogonal desse ponto G sobre a base do cubo é esse pontinho D aqui, ó, certo? Por quê? Porque GD, que é essa aresta aqui, é perpendicular à base do cubo, tá certo? Então, a projeção ortogonal do G sobre a base, né, você vai traçar a perpendicular, que é a própria aresta, a interseção é esse ponto aqui, que é o ponto D. Beleza? Muito bem. Maravilha. Agora, aí você fala assim, pô, Leandro, mas e esses pontos aqui entre A e G? Como é que eu faço para realizar a projeção ortogonal? Eu até fiz um desenho aqui para te ajudar, né? Imagine que eu tenha esse segmento aqui AB e eu queira fazer a projeção ortogonal desse segmento AB sobre o plano alfa, tá certo? Então, você tem essa situação, você tem aqui, né? Você tem aqui esse segmento aqui, representado pela minha canetinha azul, tá? E aí, como é que eu faço para projetar esse segmento azul? No caso, a projeção ortogonal, fazer a projeção ortogonal do segmento azul sobre o plano da minha mão, que é o plano alfa. Você vai traçar a perpendicular por cada um desses pontos desse segmento. Quando você traça a perpendicular, vai cair no pilô preto, ó, que é esse pilô que está aqui na minha mão. Tá certo? Então, o pilô preto é a projeção ortogonal sobre o pilô azul, tá certo? Sobre o plano alfa, tá? Que é o plano da minha mão. Então tá aqui, ó. É como se você pegasse em cada ponto desse daqui azul, você pegasse cada pontinho, fizesse uma perpendicular. Aí tá ali uma projeção. Pegou o próximo ponto, faz a projeção ortogonal, dá outro ponto. E aí você vai ligar esses pontos todos, tá certo? Então, até coloquei aqui para vocês, ó, né? A linha B', tá certo? É a projeção ortogonal do segmento AB sobre o plano alfa. Então, olhando para a nossa figura, né? Há de convir que o segmento AG, quando eu faço a projeção ortogonal do segmento AG sobre o plano da base, o que vai acontecer? Se eu pegar em cada pontinho do segmento AG e fizer, né, a perpendicular, o que vai acontecer? Vai dar justamente o segmento BD. Então, o segmento BD é a projeção ortogonal do segmento AG sobre o plano da base, né, que é BCDE, que é a base do cubo, beleza? Então, você tem esse segmento, a projeção ortogonal dele é esse cara. Agora, a projeção ortogonal, por exemplo, do segmento CG sobre o plano da base. O CG, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, a projeção vai vir para cá. Se eu pegar esse ponto aqui, a projeção vem para cá. Se eu pegar esse ponto aqui, repare que o CG, a projeção ortogonal do CG sobre a base é o segmento CD, tá certo? E a projeção ortogonal do segmento AC sobre a base do cubo, repare, se eu pegar esse ponto aqui, a projeção vem para cá. Se eu pegar esse ponto aqui, a projeção vem para cá. Né? De cada ponto do segmento AC, se eu fizer a projeção, vai dar o segmento BC. Então, eu tenho BC, CD e BD. Então, esse triângulo BCD é a projeção ortogonal do triângulo ACG sobre a base do cubo. Eu quero descobrir justamente a área desse triangulinho verde. Olha que lindo, ó. Olha que didático. E agora, amiguinho? Então, vamos achar a área desse triângulo verdinho. Eu coloquei ele aqui de maneira bem didática para você aqui, ó, BCD. Eu quero a área desse triângulo. Muito fácil, né, amiguinho? Como é que calcula a área de um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, beleza? A base é 2, a altura é 2. Então, fica 2 vezes 2 sobre 2. Aqui eu posso cancelar, né? Eu esqueci de colocar aqui para você, ó,
Vou cancelar esse 2 com esse 2, tá certo? Vou obter que a área Y, que é o que eu quero, é 2 o quê? Centímetros quadrados, beleza? Gabarito, amiguinho, letra C. Tranquilo? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.